Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos abençoe os corações, que possamos entrar em sintonia com o seu pensamento, com o seu sentimento, para que também os nossos possam ser renovados à luz da sua mensagem imortal, à luz da Boa Nova, e para que saiamos daqui mais alegres, esperançados, bem dispostos à tarefa e aos deveres que nos competem, como aqueles que nos propusemos a ser seus discípulos. Então, que Ele abençoe a todos nós nesta noite de reflexões. Para mim é uma imensa alegria sempre poder estar aqui entre corações tão queridos, esperando de alguma maneira poder contribuir com a caminhada, com as buscas de cada um. E como nós sabemos, creio, todos aqui já puderam passar por este capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica-se nesta obra tão fundamental para a nossa doutrina, em um dos seus capítulos, a abordar determinadas falas, determinadas passagens de Jesus que soavam, de certo modo, e num primeiro momento, numa primeira análise, estranhas. Por isso ele chega a intitular este capítulo, que é o de número 23, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Estranha Moral. Por quê? Como comentávamos, porque numa primeira abordagem, determinadas falas do Mestre soam realmente como uma moral estranha, até dissonante, distinta com o restante do Evangelho, com o restante das suas orientações. Algumas das falas do Mestre, se analisadas apenas na superfície, realmente aparentam-se contraditórias, completamente contraditórias com o veio ou o cerne da sua mensagem de amor, de benevolência, de indulgência, de perdão. Então Kardec, entendendo a profundidade e a importância disso, porque não foram poucos e não eram poucos os corações aos tempos dele, bem como antes e até mesmo depois, que em se deparando com determinadas passagens como essas, chegavam mesmo a duvidar, seja do Evangelho, ou entrar em algum conflito ali de crença, de compreensão, sentiam-se abalados, em fundamentos muito preciosos no que diz respeito à sua fé, quando ouviam determinadas falas. Assim como muitos corações, ao longo dos séculos, especialmente ali no contexto de Kardec, acabavam encaminhando-se para a descrença ou para o materialismo em decorrência da visão de Deus que era transmitida. De um Deus que era muito mais próximo de nós, seres humanos, e de nossas paixões, do que propriamente de qualquer concepção de divindade. Um Deus que era muito mais reflexo da criatura humana do que propriamente a perfeição absoluta que tudo criou, a causa primeira de todas as coisas. Diante, portanto, desse choque entre a razão, que buscava respostas, que buscava algo mais lógico, algo que fizesse sentido, e o Deus que era apresentado, os atributos do Criador, muitos corações, muitos espíritos acabaram adentrando no âmbito do ateísmo, da descrença ou do materialismo. Também algumas lições de Jesus, de certo modo, abalavam as bases da fé daquelas criaturas que não conseguiam encontrar a explicação, o entendimento, para que essas passagens estranhas, digamos assim, pudessem ser compreendidas à luz de todo o restante do Evangelho. Pudessem, então, se harmonizar com o que Jesus falou em outros pontos, em outras passagens, nas parábolas, enfim. Por isso, Kardec dedica um capítulo inteiro para abordar esse assunto, trazendo já algumas explicações fundamentais para que a gente possa penetrar nessa seara de entendimento ou de reflexão. Por exemplo, vai destacar Kardec nesse capítulo, assim como ele fez na introdução
do mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai destacar a importância da gente entender melhor o contexto em que Jesus vivia e a própria característica da língua ou da cultura em que o mestre viveu. Porque ele se servia daquela língua, daqueles elementos culturais para nos transmitir uma mensagem atemporal. Mas que para que ela pudesse ser veiculada e pudesse ser registrada para os séculos por vindouros, precisou ele se servir da linguagem que tinha para comunicar-se. Vindo à Terra, Jesus não se encontrava nos planos onde ele vive, espírito puro, em que a linguagem falada ou escrita não é mais necessária. Nos planos superiores, dizem-nos os espíritos, toda a comunicação se dá de espírito a espírito, pelas vias do pensamento. Então não há mais qualquer problema de má interpretação, porque não se veicula só a palavra. A comunicação se dá na integralidade do ser que capta sentimento, intenção, tudo. Então, esses desafios de comunicação ainda são característicos do nosso plano. Veja a dificuldade de integração entre as tantas nações ou entre as tantas línguas, em decorrência da própria diferença das línguas. É difícil para nós ainda ir a um país completamente desconhecido sem saber falar nada daquela língua. Ficamos muito limitados ali na interação, na integração com aquelas outras pessoas. Mas em planos superiores, dizem os espíritos, este já não é mais um problema. Porque comunicam-se os espíritos na linguagem universal, cósmica do pensamento. Mas Jesus encarnou. E Jesus estava junto a criaturas encarnadas e ainda limitadas em suas possibilidades de apreensão. Por isso, se serviu da língua que tinha naquele contexto, que era a língua hebraica, aramaica principalmente. A língua hebraica e a aramaica tinham muitas semelhanças, mas a aramaica era a língua mais falada popularmente. Ela havia derivado do hebraico numa certa mistura quando do exílio do povo lá na região da Assíria. Então daí surgiu a língua aramaica, que trazia algumas características do hebraico, mas era a língua popular, enquanto o hebraico era mais reservado às atividades do templo, às questões litúrgicas, às questões mais formais, né? Aí se utilizava o hebraico. Jesus falou então, sobretudo, o aramaico. E essas línguas, as línguas orientais, de um modo geral, elas têm características, às vezes, muito diferentes das línguas ocidentais. O próprio modo de pensar oriental, muitas vezes, era distinto do modo de pensar ocidental. Daí derivam muitas dificuldades de entendimento que nós hoje encontramos no Evangelho, por não conhecer o gênio, a característica dessas línguas, por exemplo. Então, Kardec faz questão de frisar isso no item 3 da introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, notícias históricas. Frisar o quê? A importância do entendimento também histórico e contextual da vida de Jesus. E ele frisa isso nesse capítulo 23, falando inclusive da questão da língua. E ali ele vai compilar algumas dessas falas de Jesus que são difíceis ou estranhas de compreender. Por exemplo, aquela, se alguém não odeia pai e a mãe, o pai e a mãe não é digno de mim, ou não pode ser o meu discípulo. Parece absolutamente contrastante com as palavras também de Jesus a relembrar o Deuteronômio, ou melhor dizendo, a relembrar o Decálogo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, num momento no Evangelho, ele diz, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em outro momento no Evangelho, ele diz, aquele que não odeia o seu pai e a sua mãe, não é digno de mim, não pode me seguir. E aí? Como sair dessa encruzilhada? Quem fica na letra, que mata, como diz Paulo, a letra mata e o espírito vivifica, não consegue saída. Agora, quem penetra o espírito da letra, o sentido espiritual, percebe a profundidade das lições de Jesus, especialmente nessas falas aparentemente contraditórias, estranhas. Há ali muita riqueza de orientação espiritual, que pede de nós esforço, maturação, reflexão para podermos entender e então aplicar naturalmente isso
às nossas vidas. A gente vai ver ali, Kardec também colocando neste capítulo, a fala de Jesus: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Mas se um dos títulos dele era o príncipe da paz, como nos dirá ele que não veio trazer a paz, mas a espada? Não foi ele também quem disse na última ceia para os discípulos e para todos nós: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá. E agora? Ele disse no momento que não veio trazer a paz, mas a espada. E no outro, diz que deixava-nos a paz, mas não nos deixava a paz como o mundo a dá. Então olha só que interessante, Kardec percebe como isso poderia ser ali uma pedra de tropeço para muitos. E então se propõe a aplicar as chaves de entendimento do Espiritismo, o auxílio da inspiração, dos benfeitores espirituais, as orientações que eles nos traziam, para a gente poder penetrar o sentido espiritual dessas considerações e entendermos que não há qualquer divergência, que não há qualquer quebra de unidade no Evangelho. É simples aparência essa divergência. Na medida em que se entende o Espírito, tudo se conecta, tudo se integra na profunda sabedoria que Jesus nos trouxe. E uma outra fala que se encontra também neste capítulo, de certo modo vinculada a essas que a gente já mencionou: eu não vim trazer a paz, mas a espada, ou aquele que não odeia sua mãe, ou aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Uma outra fala do Mestre nesse sentido encontra-se no Evangelho de Lucas, mais especificamente no capítulo de número 12, versículos 51 em diante, do 51 até o 53. Na verdade, a perícope, que é a passagem, ela é um pouco maior, mas a gente vai se dedicar aqui especificamente a esse trechinho, do versículo 51 a 53, que também se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 34 a 36. Mas a gente selecionou aqui a versão de Lucas, e lá Lucas registra a fala do Mestre da seguinte maneira: Jesus dizendo: supondes que vim dar paz à terra? Essa é a tradução do Haroldo. Não, eu vos digo, mas antes divisão. Então, em um outro momento, Jesus fala da espada. Aqui Jesus fala da divisão. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Pois a partir de agora estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra a nora e a nora contra a sogra. E agora, meus amigos, como é que a gente sai dessa? Como a gente entende o que Jesus quer nos dizer? Porque, mais uma vez lembrando, não foi Ele que exaltou o valor da família, do lar, como o primeiro núcleo educativo do Espírito, dizendo inclusive que é também o lar, ou deveria ser, o primeiro templo e a primeira escola da criatura na terra? Capítulo 1 do livro Jesus no Lar, que aliás é um livro muito bonito. Capítulo 1 e capítulo 2, ali a gente vê Jesus em diálogo com os discípulos, na intimidade da casinha de Simão Pedro, falando da magnificência do lar, à luz da lei divina. O quanto é bendita essa experiência para os espíritos que ali se reencontram. Sejam eles afetos do pretérito, sejam eles desafetos do pretérito, que têm a ocasião de se reencontrarem para retificarem laços e caminhos. Diz o Mestre, ali deveríamos ter o primeiro templo, antes do centro espírita, antes da igreja, antes do templo material, entender no lar o primeiro templo, o primeiro lugar onde somos convidados a viver e aplicar mais verdadeiramente a lei divina. E também a primeira e mais fundamental escola do Espírito. Então, como o Mestre que acabou de nos dizer isso, aqui que a gente leu, pode ser o mesmo Mestre que disse-nos aquilo outro, da importância do lar. Ou
que nos disse sobre honrar pai e mãe. Então aqui a gente vai buscar, com o auxílio do Espiritismo, do entendimento do simbolismo e do aspecto espiritual da passagem, tentar descortinar alguns horizontes para o entendimento da lição. Lembrando que, toda vez que a gente estuda uma passagem do Evangelho, nós não temos qualquer pretensão de esgotá-la, porque ela não se esgota. A gente nunca diz, olha, essa é a interpretação. Essa é uma das interpretações. Como num diamante de múltiplas faces, é uma das faces que a gente consegue enxergar. Mas, à medida em que o espírito evolui, ele vai acessando outras faces, e assim vai compondo o diamante. Diziam os sábios antigos, os sábios hebreus, acerca da Torá. Torá, para nós, no cristianismo, aqui, seria o Antigo Testamento, eles chamam de Torá, ou Bíblia hebraica. Os sábios antigos diziam, a Torá tem 70 faces, justamente para expressar simbolicamente essa multiplicidade de visões que uma lição nos permite. Claro, visões que se harmonizam entre si. Não serão contraditórias entre si, elas se harmonizam, elas se complementam entre si. Então aqui a gente vai tentar trazer algumas dessas faces para que entendamos e então possamos aplicá-la, ou aplicar esse entendimento em nossas vidas. E claro que uma primeira abordagem mais natural até, ao nos depararmos com essa passagem, é entender num sentido um pouco mais literal. Até porque temos exemplos nesse sentido. Corações que aderem à mensagem de Jesus e que muitas vezes não encontrarão ressonância junto dos familiares, dos corações que lhes são queridos. O cristão nunca deverá conservar ou cultivar inimigos, não será inimigo de ninguém, mas muitas vezes encontrará aqueles que não o entendem, alguns até que se colocam na posição de inimigos, mas especialmente no âmbito do lar, muitas vezes o cristão não encontrará no lar corações que partilhem com ele das buscas do Evangelho. E aí gera-se um certo antagonismo de propósitos, de princípios. Enquanto um coração está buscando desenvolver humildade, renúncia, amor, perdão, o outro sequer despertou para isso. E acha até tolice, às vezes, da parte daquele, buscar essas coisas. Acha até fraqueza, perda de tempo. O que você vai mexer com essas coisas de religião? O que você vai mexer com essa coisa de indulgência? Deixa de ser bobo. As pessoas querem mais é passar umas as pernas nas outras. Larga de ser tolo. Essa coisa de perdoar não está com nada. A gente vê muitos corações que estão na busca com o Mestre passando por imensas dificuldades junto a corações queridos que ainda não os compreendem em seus ideais, porque esses outros corações ainda estão muito voltados para as buscas materiais. O seu foco é ganhar dinheiro, o seu foco ou são os prazeres materiais, ou a fama, o prestígio, o reconhecimento no mundo, enquanto que a criatura lá está buscando desenvolver humildade, está buscando cada vez mais abnegação, e isso muitas vezes não será compreensível para o espírito que está ainda muito aferrado às questões materiais. Então a gente vê casos assim. Um exemplo que a gente poderia citar do próprio Evangelho, o apóstolo Paulo. Uma vez que se converte ao Evangelho, seu pai não o compreende de modo algum. Ele coloca nessa difícil encruzilhada, ou ele ou eu. Paulo nunca deixou de honrar o seu pai. Paulo nunca deixou de amar ao seu pai. Mas ele entendeu que naquele momento o seu pai não poderia caminhar com ele nos seus ideais. Então abençoa o pai, agradece por tudo e segue o seu caminho com Cristo. Lívia, esposa de Emmanuel, não encontrou compreensão no lar. Quando ela se converte ao Evangelho, Públio de modo algum compreende aqueles ideais de fraternidade, igualdade. Como assim, Lívia? Como assim esse homem nos iguala aos nossos servos? Nós somos senadores, representantes, patrícios do Império Romano, e ele nos dirá que nós somos iguais aos nossos servos? Que ideias são essas, Lívia?
De onde tiraste isso? E ela, por 25 anos, conviveu com essa incompreensão e ainda com uma condenação injusta do marido em relação a um ato que ela não havia cometido. Renúncia, sacrifício, paciência. Mas foi graças a esse exemplo que depois ela conseguiu despertar o senador. Se hoje nós temos Emmanuel, que tanto nos ensina e nos ampara, é porque essa mulher soube ser fiel a esses princípios. Entendeu isso que Jesus havia dito: olha, aos que se propuserem a me seguir, esperem muitas vezes encontrar incompreensão, conflito de ideias ou de propósitos. O que não significa dizer que deveremos alimentar o conflito, adotar a violência, a aspereza, não. Mas entender que nem todos se integrarão ou harmonizarão conosco nesses ideais. É isso que Jesus quer dizer também quando fala: quem quiser vir após mim, ou quem quiser me seguir, não deixar pai ou mãe, não poderá ser meu discípulo, não poderá me seguir. O que ele quer dizer com deixar pai ou mãe, filho ou filha? Não é deixar no sentido de abandonar. É deixar o outro seguir o seu caminho, entendendo que talvez não seja o momento dele caminhar a par e passo conosco. Estaremos juntos, lado a lado, na convivência, mas às vezes ele, em espírito, não estará caminhando nos mesmos caminhos que nós, em termos de buscas. É renúncia o que Jesus está dizendo. Outro exemplo, Joana de Cusa. O marido também, totalmente voltado para as questões do império, para o materialismo, não compreendia de maneira nenhuma o Evangelho. E essa mulher soube seguir firme no propósito, inclusive após o desencarne do marido, com imensas dificuldades, foi fiel até o fim, dentro dos princípios que havia assumido. E assim poderíamos citar uma série de outros exemplos, de outros tempos, da própria história do cristianismo, como certamente muitos conhecerão exemplos assim próximos de nós, ou até mesmo em nossos próprios lares, essa incompreensão de outros corações. Então essa é uma primeira interpretação que a gente poderia tirar aqui da lição de Jesus. É ele alertando aqueles que se propuserem a seguir: olha, nem sempre você vai contar com a compreensão, mas persevere. Para seguir a Jesus, não precisamos abandonar os deveres sagrados da família. Precisamos sim renunciar às expectativas que temos quanto aos que amamos. Porque talvez o que esperamos para eles, o fato de um dia abraçarem a mensagem de Jesus, talvez não será nem para essa existência. Mas nós já estamos pavimentando caminhos aos que se propõem a seguir. Já estão abrindo, pelo exemplo, caminhos que um dia eles percorrerão. Emmanuel demorou 25 anos na condição de purulentos para começar a trilhar o caminho que Lívia havia aberto. Mas ele trilhou. Desde então não parou de seguir por esse caminho. Quinto Varro e o seu filho espiritual Tassiano no livro Árvore de Cristo. Que história belíssima. O filho completamente refratário a Jesus, e Quinto Varro, com aquela paciência, com aquela renúncia a amparar o filho, até ter a alegria de conduzi-lo um dia para mais próximo de Jesus. Então, é isso que a gente pode entender. No âmbito do lar, dos corações que estarão próximos de nós, muitas vezes encontraremos esse conflito, sobretudo no plano das ideias ou no plano dos ideais. Até porque, ao longo das reencarnações, nós vamos reencontrando espíritos que muitas vezes não são afetos do passado, mas são antes desafetos com os quais precisamos nos reajustar. Às vezes é alguém que prejudicamos muito lá atrás. Nós já assumimos o compromisso com o Evangelho, mas esse alguém talvez não, e ele ainda duvida da nossa mudança. Ele ainda intui, ele lembra lá nos arquivos mais obscuros da memória o que fizemos, ele lembra da reação que tinha perante nós e fala: será que essa pessoa mudou mesmo? Então reluta, né? Não compreende, ataca às vezes no sentido assim de ser ferino, né? de ter aquele comentário menos feliz. Então isso faz parte da jornada. Mas a gente pode ir para uma interpretação um pouco mais profunda, né? Um sentido um pouco mais espiritual. Entendendo, por exemplo, essa casa, não como a casa física onde moramos, onde estaremos ali com outros espíritos, mas entendendo essa casa como nós próprios.
a nossa casa mental. Porque, em verdade, quem somos nós hoje, senão os filhos de nós mesmos ontem? Não é assim? Não aprendemos com a doutrina espírita que somos os herdeiros de nós mesmos? Das nossas ações nesta vida, mas também das ações e escolhas de vidas pretéritas? Então, o Arthur hoje é filho do Espírito, que tinha sei lá que nome em outras vidas, mas é filho desse Espírito, das escolhas dele, dos pensamentos que ele adotou, dos sentimentos que ele cultivou, produziu o filho que aqui está hoje. Assim como hoje estou sendo pai pelas escolhas que tenho, do que serei amanhã. Então, nessa perspectiva, a lição de Jesus ganha contornos maravilhosos, impressionantes. Porque agora eu não estou falando de terceiros, eu estou falando de algo que tem se processado dentro de mim, século após século, encarnação após encarnação. Que é o conflito, especialmente após o contato com o Evangelho, entre o que eu era e o que eu preciso ser. Não é o que o Evangelho vai operando em nós? Antes de conhecer o Evangelho ou de me aprofundar nele, minha consciência estava ali obscura. Então eu não tinha clareza para enxergar os meus equívocos, os meus pontos de desarmonia perante a lei divina. Mas quando a luz do Evangelho se acende em mim, fica mais claro, fica mais nítido o que em mim não se harmoniza com a lei divina. E o que deriva disso? Um conflito. Dizia uma grande psicanalista, Melanie Klein, baseada naquele exemplo de Adão, que foi expulso do paraíso. Ele foi expulso do paraíso quando ele comeu lá um fruto, né, da árvore. Não tem nada de maçã no texto, a maçã foi uma coisa posterior. Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí Melanie Klein diz assim, que quer que coma do fruto do conhecimento, é sempre expulso de algum paraíso. Porque determinadas posturas que eu tinha antes e sequer percebia, agora, quando as tenho, elas me incomodam profundamente. Antes não acendia a sirene, agora, quando eu faço, acende. Por quê? O Evangelho está me esclarecendo. E isso estabelece então o que nesta casa? O conflito entre o pai e o filho, entre a mãe e a filha. No simbolismo do Evangelho, no simbolismo bíblico de um modo geral, o masculino e o feminino representam duas forças que existem em todos nós. Por exemplo, Adão e Eva, é o conceito que Jung vai trabalhar de ânima e ânimos. É o conceito que no Oriente eles vão trabalhar de yin e yang. Vocês já viram aquela figurinha, né, que é um círculo, metade branco, metade preto, com uma bolinha branca de um lado, uma bolinha preta do outro. Aquilo são essas forças complementares em nós, o masculino e o feminino, todos trazemos. E de um modo geral, na simbologia bíblica, o masculino representa o lado mais intelectual, racional do pensamento. E o feminino representa mais o lado emocional, do sentimento, do coração. Então, quando a luz do Evangelho nos visita, o que se estabelece dentro de nós? Um conflito entre o pai e o filho. Quem é o pai? As ideias e os conceitos que eu trazia antes e que me formaram, que me moldaram até aqui. Quem é o filho? As ideias novas que eu estou recebendo do Evangelho. Então, para mim, antes era ideia fixa. Fui ofendido, devolvo na mesma moeda. Mas o filho chega com uma ideia nova. O novo espírito à luz do Evangelho chega com a ideia. Foi ofendido? Oferece outra face. Ora, aí é um conflito. O pai contra o filho. O pai querendo manter a velha postura, né? A postura antiga dentro de nós querendo se manter. Não, imagina. Nisso a gente não cede, nisso a gente não muda. Mas o filho, o novo eu que quer nascer, diz, mas é preciso mudar. Sem mudança não há felicidade, não há paz, não há progresso.
E aí estabelece-se a luta de ideias em nós, pai contra filho. Porque o Emmanuel define o Evangelho no livro Vozes do Grande Além, e tem uma mensagem muito interessante chamada A Ideia, em que ele diz assim, que o Evangelho nada mais é do que um conjunto de ideias sublimadas, que o Cristo trouxe para a Terra, que o Cristo implantou na Terra. E na medida em que a gente vai acolhendo essas ideias, elas vão nos transformando. Então o Evangelho é um conjunto de ideias celestes que o Cristo trouxe à Terra para nos levar ao céu, no sentido espiritual da evolução. Então sempre que eu acolho uma ideia nova, o Filho que traz a ideia nova consigo, que tem o anseio de renovação, o ser que agora eu sou, o que eu quero ser, vai entrar em choque com o que eu vinha sendo, às vezes, há séculos. As ideias cristalizadas que eu trazia há séculos. E essa não será uma briga fácil. Não será uma luta fácil. É um conflito profundo. Por isso Jesus fala, divisão eu vim estabelecer. Porque você fica dividido. Quem de nós aqui não sentiu essa divisão já? Em que as antigas posturas gritam dentro de nós, faz o que você sempre tem feito. Mas alguma coisa lá no fundo fala assim, meu filho, vamos fazer diferente. Isso é a divisão. Percebem o sentido também da outra fala de Jesus? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque a espada é o símbolo do combate. E uma vez que a gente acolhe o Evangelho em nós, é bom combate, portas adentro do coração. Porque enquanto a gente não entra nesse processo de mudança interna, a gente está combatendo a tudo e a todos. A gente está projetando a nossa infelicidade no outro, na circunstância, na vida, em Deus, na sorte. A gente está ali de espada, brandindo a espada para todo mundo. Agora, quem começa a guerrear em si mesmo, não tem mais tempo para guerrear com os outros, para levantar a espada contra os outros. Seja a espada, como fazíamos no pretérito, nos duelos, seja a espada verbal, a espada do julgamento. Quem já está no bom combate em si não tem tempo para guerrear com outros. Aliás, disse um sábio, quem não guerreia consigo estará sempre em guerra com os outros. Essa é a espada que Jesus veio trazer. Lembrando que a cruz tem o símbolo de uma espada invertida. Como é dizer assim, ou diz Emmanuel também, a cruz é uma espada ensarilhada, fincada no solo. Porque com Jesus a gente ensarilha a espada para as lutas com as outras pessoas e crava ela em nós mesmos para a luta com nós próprios. Então, isso é pai contra filho. Conflito íntimo. E mãe contra filha. Mesma ideia, só que agora no plano do sentimento. Quando você recebe o toque do Evangelho, a luz de Jesus dentro de nós, aquela mágoa que você guarda às vezes por encarnações, vai querer se manter. É a mãe. Agora, a filha, isto é, o novo sentimento a ser formado, vai trazer a proposta do perdão, da indulgência. E a mágoa vai relutar em ceder, a filha vai frisar a importância de renovar e de perdoar, e aí estabelece-se o conflito sentimental entre o que éramos e o que precisamos ou estamos destinados a ser, no plano do sentimento e no plano das ideias do raciocínio. Pai contra mãe, pai contra filho, mãe contra filha. Estabelece a divisão no plano interno da criatura entre o passado e o futuro que ele almeja, que ele anseia. Ele se vê no hoje, lidando com os seus ascendentes espirituais, aquilo que o moldou até aqui, mas também vislumbrando e tendo esperanças por aquilo que ele já consegue vislumbrar pela luz do Evangelho de Jesus. Então ele se vê no hoje, buscando se desvincular do ontem para preparar-se para o amanhã, para construir uma nova versão de si mesmo, cada vez melhor. Por isso Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é ou deve ser. E ainda teria a questão da sogra e da nora,
né, que ele acrescenta a sogra contra a nora ou a nora contra a sogra. O seu Honório até faz essa abordagem de maneira muito interessante. O seu Honório Abreu, né, no seu livro Luz Imperecível, ele trata dessa questão em um dos capítulos, capítulo de número 54. E sobre essa questão da sogra e da nora, ele nos convida a pensar. Imaginemos um indivíduo, né? Temos a sogra e a nora. Então, a nora seria sua esposa e a sogra seria sua mãe. O seu Honório aborda nos seguintes termos. A sogra aqui seria uma representação do que está, digamos assim, consolidado, as tradições, os preconceitos, aquilo que veio moldando aquele grupamento ou aquele ser. A nora representa o elemento novo que está se vinculando àquele grupamento ou àquele ser. Então vai se estabelecer também esse conflito entre o que era e o que precisa ser. Entre o que era tradição, mas nem sempre uma tradição adequada, nem sempre algo são, saudável, e a renovação que chega, elementos novos que se vinculam a essa vida ou a esse projeto de evolução, né? De aperfeiçoamento. Então olha como que uma passagem aparentemente contraditória, incompreensível até, torna-se algo absolutamente palpável, efetivo e verdadeiro na medida em que entendemos o sentido espiritual, né? Emmanuel até foi indagado sobre essa passagem no livro Consolador, na questão de número 305, perguntaram para ele se Jesus realmente tinha falado isso, né? E Emmanuel ele nos deixa as pistas. Ele diz, primeiro é preciso levar em consideração o gênio vigoroso da linguagem hebraica. Então ele faz a mesma ponderação que Kardec faz lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, é preciso entender o gênio da língua, que às vezes usava dessas imagens fortes. Então quando ele vai comentar lá, aquele que não odeia pai e mãe não pode ser meu discípulo, Kardec vai explicar, olha, a ideia aqui não é odiar, mas é uma questão de hierarquia. O que ocupa a posição central da vida da criatura? A busca do divino ou, às vezes, o apego a determinadas criaturas. Claro que os laços familiares são santos, mas não podem nos obstaculizar ou não podem criar impedimentos para a gente progredir em espírito. Então é uma gradação que Jesus está ali fazendo, dizendo, olha, acima de tudo, a preocupação de cada ser é avançar para Deus. Os corações que não compreendem, ame-os mesmo assim, respeite o seu tempo, mas não deixe de avançar, de progredir espiritualmente, sem que para isso você precise abandonar deveres familiares ou laços que lhes são caros, mas que ainda não estão avançando contigo. Então Kardec frisa essa questão da língua, Emmanuel também. Mas ele complementa, Jesus não poderia contradizer-se, né? Estabelecendo ou propondo a perturbação no Instituto Sagrado da Família, onde ele mesmo exaltou este instituto tantas vezes. O que Jesus estava falando ali é que a sua mensagem seria o fermento divino das opiniões, estabelecendo o movimento das ideias renovadoras e a iluminação de cada um, por meio do esforço pessoal. Então, a palavra do Mestre, a mensagem do Evangelho chega como um fermento. Ela gera ali uma fermentação, ela gera ali, né, processos de mudança, processos de transformação, que nem sempre serão bem acolhidos por todos. Mas é daí que nasce também o progresso, a renovação, no esforço de cada um que se melhora e aos poucos vai sendo também para outros elemento de renovação. Então Emmanuel fala sobre isso lá no livro Consolador. Assim como ele falará também numa mensagem de Emmanuel que está no livro Refúgio, no livro Refúgio, capítulo de número 12, intitulada Um Inimigo Só, em que ele fala justamente dessa passagem, né, da questão do lar, da divisão que Jesus veio estabelecer. E aí lá no último parágrafo ele diz assim, a revelação do Evangelho em nós, na profunda intimidade de nossa alma, é guerra, luta imensa, que nos compele ao aprimoramento incessante. E se nos vemos realmente muitas vezes separados de nossos familiares e de nossos laços mais queridos ao coração, às vezes não separados fisicamente, né? Mas no plano dos ideais, das buscas. Então, se a gente se vê às vezes nessa condição, somos obrigados a reconhecer que nesse combate sem sangue do nosso campo interior, somente possuímos um grande inimigo.
Então, jamais Jesus vinha propor que dentro do lar estivéssemos ou nos fizéssemos ali na condição de inimigos uns dos outros. Pelo contrário, Jesus vem, na verdade, nos mostrar que temos um inimigo só. Embora encontremos, às vezes, pelas teias da reencarnação, desafetos do passado, ou espíritos até que se dizem nossos inimigos, ou dos quais em outros tempos fomos inimigos, agora precisamos despertar para a realidade que temos um inimigo só, que é o que ele segue dizendo aqui, ó, o nosso próprio eu, separado da verdade divina, que precisamos reestruturar nos moldes sublimes do nosso Divino Mestre. Então é essa divisão que o Evangelho, na verdade, revela. O que eu antes não via, o quanto eu estava separado da harmonia divina, agora o Evangelho me ajuda a ver, olha, há uma fresta aí, há uma fenda, há uma divisão. É preciso recompô-la, reestruturá-la. O que em nós estava separado da lei, agora ligar novamente. Isso é o que o Evangelho faz. Estabelece, ou pelo menos mostra inicialmente esse conflito entre pai e filho, ou mãe e filha, entre o que eu era e o que eu sou e desejo ser, para que a gente então possa atuar para fazermos a unidade entre nós e a lei divina. Para alcançarmos um dia propriamente a condição de filhos de Deus, em perfeita integração com o nosso Pai. Então é o que Emmanuel disse nesse texto aqui, né, explicando essa orientação, essa fala de Jesus. E ainda mais uma reflexão dele, né, já para a gente poder encerrar, no capítulo de número 136 do livro Pão Nosso, intitulado Conflito, em que ele fala, ou comenta um versículo, né, do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos. Paulo foi um dos que mais destacou nas suas epístolas essa questão do conflito que se estabelece em nós, uma vez que acolhemos o Evangelho, que é a luta entre o bem que quer se estabelecer e o mal em que ainda nos comprazíamos. Os novos hábitos que precisamos construir e os velhos hábitos que precisamos abdicar. Então Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então é uma imagem, né, muito clara do que é esse conflito interno da criatura. Uma outra fala sua também na Epístola aos Romanos é, acha então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, encontra ainda a parcela de desequilíbrio, de afastamento da lei divina que existe em mim. E ao comentar essa fala do apóstolo Paulo, Emmanuel diz assim, os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo que lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, ou seja, no momento de revelar a renovação, eis que uma palavra, uma atitude, os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Ou seja, o pai e a mãe ainda estão lá vivos em nós, estabelecendo o conflito. As antigas fraquezas, as antigas ideias adoecidas, sentimentos desequilibrados ainda estão em nós, quando a gente se vê nesse esforço de melhoria. Né? É preciso perseverar. E ele continua mais adiante. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas, em que possamos viver isentos de conflitos. Só o espírito plenamente pacificado estará isento dessa luta íntima. Até lá temos muito a trilhar, muito a vencer em nós. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem ou a criatura humana se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Então, enquanto a gente está indiferente, enquanto a gente está lá estagnado, paralisado espiritualmente, parece que está tudo bem. É a falsa paz, a falsa tranquilidade do mundo. Mas uma vez que a luz do Evangelho se acende em nós, a gente desperta para a busca da verdadeira paz, que paradoxalmente passa pela luta. Por isso que Jesus diz, a minha paz vos deixo, mas não como o mundo a dá. Porque geralmente a paz do mundo é inércia, é acomodação, é indiferença. Não é essa a paz que almejamos, não é essa a felicidade real.
contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, ou seja, hoje, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Olha que bonito isso aqui. O bem em nós, ou o filho que está se formando, é ainda bruxuleante, é ainda incipiente. Nós temos que vencer ainda uma pesada bagagem de sombras que trazemos do pretérito. O pai, a mãe, os ascendentes, que ainda precisamos vencer em nós. É indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. E ele conclui: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Portanto, quando vemos o Mestre a nos trazer essas considerações estranhas, falando-nos de divisão, de espada, de conflito com o nosso pai ou com a nossa mãe, agora temos a chave de entendimento para ver em verdade o que está se processando em nós, agora, ou desde o momento que o Evangelho nos tocou. Esse conflito entre o ontem, que precisamos deixar de fato para trás, com a experiência que nos legou, e o amanhã que nos convida a luzes e esperanças sempre cada vez maiores e mais belas. Mas para isso é preciso viver o hoje, com proveito, com vontade e aplicação, porque só então estaremos a preparar novos filhos e filhas, cujo conflito com o pai e com a mãe já será menor, já estará mais diluído, porque mais sintonizados estaremos com a lei divina. Que Jesus, portanto, nos abençoe e nos ampare a todos, para que neste lar interno façamos cada vez mais paz, paradoxalmente, pela manutenção dessa luta com a vontade e com a disposição de nos renovarmos a cada dia. A todos, muita luz e muita paz.